Mentora de carreira fala dos principais pontos para ter sucesso profissional. Quanto mais você promover o teu autoconhecimento, mais você vai entender quais as tuas habilidades, quais as tuas competências, você vai conseguir trabalhar mais a questão de organização. E ainda, Legislativo Municipal se manifesta sobre o ataque às vítimas da creche em Blumenau. E me parece que cabe justamente aos políticos achar um caminho que, quem sabe, não resolva, mais ou menos uma situação que ajude, né? Porque não tem o que explique o que aconteceu. Isso é um fato lamentável. Você sabe como ter sucesso profissional? A mentora de carreira Vanessa Rosso Pinheiro fala agora sobre os principais pontos que precisam ser desenvolvidos pelas mulheres. Falar sobre a carreira profissional da mulher e os desafios que ela encontra dentro do mercado de trabalho, que são muitos, existem pontos que você pode trabalhar dentro da tua carreira e ser uma profissional de sucesso. Então, eu gostaria de abordar com vocês hoje o primeiro ponto, que é o autoconhecimento. Então, promova o teu autoconhecimento, se conheça mais. Quanto mais você promover o teu autoconhecimento, mais você vai entender quais as tuas habilidades, quais as tuas competências, você vai conseguir trabalhar mais a questão de organização, gestão do tempo, a tua inteligência emocional, a tua resiliência, a tua comunicação e a tua empatia também. Então, tem muitos pontos que você conhecendo o teu perfil comportamental, você se promovendo o teu autoconhecimento, isso vai gerar uma transformação na tua carreira profissional. Outro ponto que é muito importante é em você entender qual que é o teu propósito profissional. Você saber qual transformação que você quer gerar para as pessoas, né, dentro da tua carreira profissional. Então, ter o teu propósito claro também é muito importante. Outro questionamento que eu gostaria de deixar aqui para vocês também é sobre as metas, né, e os objetivos. Vocês sabem quais as metas e os objetivos que vocês querem traçar dentro da sua carreira a curto, a médio e a longo prazo, e que as tuas metas estejam bem planejadas, bem estruturadas e que você tenha metas e objetivos alcançáveis. Isso é muito importante para que você mantenha a motivação para ir atrás dos teus objetivos. Trabalhe a tua autoconfiança, é muito importante você estar confiante nesse processo também. E também trabalhar a tua autoestima, ela é muito importante também nesse processo, a gente trabalhar a nossa autoestima. Entender quais são os desafios que você vai encontrar dentro do mercado de trabalho e também entender qual é o teu alinhamento pessoal e profissional que você quer ter dentro da tua carreira profissional. Com certeza, se você trabalhar esses pontos, você vai ser uma profissional de sucesso. Após o intervalo, vamos conferir as manifestações dos vereadores a respeito do ataque às crianças em Blumenau ocorrido ontem. Nós já voltamos. Foi tão difícil eu me encontrar, é muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim, não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada segura. Detran RS, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Em um ato de respeito, a Câmara Municipal realizou um minuto de silêncio no início da sessão plenária em homenagem às crianças vítimas do ataque. Confira. Eu não posso deixar de comentar e lamentar o que ocorreu lá em Blumenau nessa manhã. Eu, como profissional da saúde, e a gente procura estudar a mente humana, a gente se perde quando surge uma situação tipo essa que ocorreu lá em Blumenau. Eu sei que isso não tem uma explicação que satisfaça, vereadora Janaína. Isso é lamentável.
O que eu fico pensando numa situação dessas é que nós estamos numa cultura de agressão. E não falo só aqui no Brasil, isso é o mundo todo. E essa agressão a gente nota em qualquer situação, é uma agressão oral, física, moral. E eu tenho dito algumas vezes aqui nessa casa que nós temos que ser exemplos, porque muita gente nos copia. E me parece que cabe justamente aos políticos achar um caminho que, quem sabe, não resolva, mais ou menos uma situação que ajude, né? Porque não tem o que explique o que aconteceu. Isso é um fato lamentável. E por isso, senhores vereadores, eu gostaria de convidá-los como uma pequena referência à situação e lamento a situação, que a gente agora fizesse um minuto de silêncio a essas crianças que infelizmente nos deixam, mas principalmente a família das crianças. Então, gostaria, Miqueias, um minuto então de silêncio, um minuto mesmo de silêncio, pelo ocorrido. Obrigado. Além do gesto, vereadores também se manifestaram na tribuna, lamentando o ocorrido e reforçando a importância de políticas públicas de segurança nas instituições de ensino. O que leva o ser humano a fazer uma barbaridade desta? O que leva a toda essa situação de ódio, muitas vezes, jogos violentos, videogames, essas coisas aí que os adolescentes, as crianças, que por muitas vezes se empolgam com aquilo e aí vão crescendo, vão levando esta situação adiante para cometer uma barbaridade dessa. O povo, as pessoas parecem que estão doentes, viu? E não é só lá, viu, meus amigos? Não é só lá. A gente tem que ter essa preocupação em refletir e poder, talvez, como políticos, tentar achar formas de prevenir essa situação. Um dia triste, colegas. Vereador Luiz estava ao lado ouvindo sua fala. O que dizer? Wilson, o que fazer quando eu não sou pai, mas tenho afilhados? Quando você vai e deixa, Michel, tu que tem tua baixinha, apaixonado por ela, deixa seu aluno na escola, seu filho, sua filha, Regina, e toca o telefone, eu vendo o relato ali na imprensa agora, dizendo se dirige à escola que houve um atentado. Aí o pai e a mãe, o que passa na cabeça? Doutor Abril, o senhor que é médico, meu filho está vivo, meu filho, você foi, minha filha. É um dia muito difícil, é muito triste a gente se deparar com uma notícia dessa ali. Eu escutava aqui meus colegas e vinha na minha memória quando os meus filhos, hoje o mais velho com 27 e a mais nova com 24, quando eles iam
a escolinha. E fiquei pensando, que tragédia para qualquer pai, para qualquer mãe, os avós, os familiares, uma ligação. Ou, de repente, muitos pela própria imprensa, falando dessa tragédia. Alguém invadindo uma escola, chegou matando. É o relato dessa abençoada, dessa professora, que teve uma atitude muito nobre e que conseguiu fechar os bebês no banheiro. A professora Simone Aparecida Camargo. Quantas vidas essa abençoada salvou? E eu pensava nas visitas que eu fiz semana passada em algumas escolas aqui do nosso município, os testemunhos que eu presenciei daquelas mulheres amáveis sofrendo, gente, sem estrutura e cuidando das crianças. E pensei o que foi o sofrimento dos funcionários e dos professores, das professoras daquela escola nesse dia. Não tem nem o que falar mais, né? Só pedir que Deus conforte o coração de todos esses dos familiares, desses inocentes, desses anjos, dessas crianças, porque não tem. É difícil e não existe palavra de conforto nesse momento. Mas peço a Deus aí que dê muita força para todos os familiares, todos os pais e mães lá que, olha, difícil. É um dia que para mim é muito difícil falar sobre o ocorrido em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, porque eu sou professora e eu sou professora da educação infantil. Então, quando eu vejo aquelas imagens, não tem como a gente não se reportar a todas as crianças que passam todos os anos pelas nossas escolas e o quanto as famílias confiam a instituição, a segurança daquelas crianças e o quanto nós, professores, somos responsáveis pelas vidas. Eu não imagino, não consigo imaginar o que essas famílias estão passando, o que esses profissionais estão passando, o que esta cidade está passando. De fato, infelizmente, a sociedade está doente e ela precisa ser tratada. Porque nessa sociedade doente, quem mais está sofrendo são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Este ataque é um exemplo claro disso. Não existe uma medida de segurança que dê conta de conter isso. E eu falo com muita propriedade de quem viveu e vai voltar a viver o dia a dia da escola. A escola, essas pessoas que estão lá dentro estão expostas. É só a gente olhar para a realidade do município de Passo Fundo, onde as escolas não têm sequer um portão eletrônico. As nossas escolas municipais não têm um portão eletrônico. As que têm é porque a comunidade se organizou para comprar, tiveram que vender cachorro-quente, tiveram que contar com contribuição da APP, porque nem isso elas tinham. As escolas de educação infantil da rede municipal sequer têm secretário. Quem atende a porta são os diretores e os coordenadores. As nossas escolas de educação infantil, sim, têm o vídeo monitoramento, mas quando a gente vai na central, a gente vê que lá não tem pessoas o suficiente para fazer o monitoramento. Mas mesmo com tudo isso, ainda nós não vamos dar conta desse desafio, dessa sociedade doente, doutor Alberi, se nós não tivermos medidas de prevenção à violência, de rompimento da cultura de violência. E isso, sim, é papel de toda uma sociedade. Não é só da escola, porque a escola não está dando conta. Temos que prover todas as medidas de segurança para proteger essas crianças, essas pessoas. Agora nós estamos sugerindo ao Executivo, vereador Alberi, que se crie uma parceria daqui a pouco com o Estado, com a Brigada Militar, para que crie dentro das unidades escolares municipais uma casa para que um morador da Brigada Militar aposentado venha residir ali e ajudar a cuidar. A presença dele fardado já vai inibir um pouco a ação desses bandidos, né, vereador Alberi? Mas são ideias que a gente está dando que de repente não seja aceito por alguém, mas que vem para ajudar essas ações. O vereador Meirelles apresentou a indicação para que se crie a porta giratória.
com detector, nós reforçamos o pedido. E eu gostaria de, depois disso, iniciar minha fala pedindo licença para a vereadora Regina, que não está nesse momento, mas iniciar com a fala que ela iniciou a sua fala. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade está doente. E esse é o desafio que nós temos, vereadores e vereadoras, e a comunidade que nos acompanha. Eu me recordo em 2013, vereador Alberi, Vossa Excelência também entrou nesta casa, assim como eu, e logo no mês de janeiro surgiu aquele episódio trágico, terrível, que até hoje não está resolvido e jamais vai se resolver, que foi o problema da Boate Kiss. E naquele momento, eu me recordo, aqui na Casa Legislativa, foi uma enxurrada de projetos e propostas e que não deram em nada. Não estou desvalorizando com isso as iniciativas que os colegas já protocolaram. Pelo contrário, vereador Ernesto, valorizando muito, mas para dizer que isto não resolve a questão. A nossa sociedade está doente e nós precisamos trabalhar e precisamos trabalhar muito nisso. É um dia muito triste, sim. Todos os vereadores aqui manifestaram. Não há como nós não nos sensibilizarmos com a tragédia acontecida na nossa região e, como referiu o vereador Wilson, cada vez mais próximo de nós, coisas horríveis têm acontecido. O que se pensa que vai ficar muito distante e acontece lá, no outro lado do mundo, está muito próximo de nós. E vivemos, sim, momentos difíceis culturalmente e não sabemos por onde começar. É realmente angustiante nós sabermos que um filho, uma filha pode estar ali no trânsito, né? Porque nós estamos olhando para as escolas, mas as pessoas estão nervosas no trânsito, as pessoas estão nervosas onde se locomovem, sem usar da razoabilidade, da tranquilidade e do bom senso nas suas conduções. Extremamente lamentável, e hoje, dia do aniversário do meu filho, e não há como a gente não se sensibilizar com isso e não se colocar no lugar, né? Então, um dia de muita alegria, e amanhece o dia o meu marido dizendo, olha o que aconteceu, e a gente colocar a mão no coração e pensar, Jesus nos proteja, né? E que abençoe essas famílias para terem força para seguir em frente, que eu não sei como que vão fazer. Hoje estamos de luto. Estamos de luto, sim, e eu pego um pouco dos discursos dos colegas, como o vereador Rodinei citou os jogos, aquele estudo, né, dos Estados Unidos, o vereador Wilson falou sobre seres humanos, e eu quero dizer aqui que nesse momento é difícil de nós acharmos culpados ou dizermos quem é culpado de tudo isso. Quem conhecerá a mente humana? Quem conhecerá a capacidade do ser humano? Porque eu entendo que um ser humano não possa ter a capacidade de fazer o que esse rapaz aí de 25 anos fez lá em Blumenau. Estamos em luto por Blumenau. Estamos em luto por aquelas famílias. Estamos em luto por aqueles pais que não existem palavras de consolo para aquelas professoras, colegas. Mas há que se fazer questionamentos. Também quero registrar minhas condolências às famílias da creche Cantinho Bom Pastor, da cidade de Blumenau, onde 4 crianças foram mortas e uma está em estado grave. Precisamos primar para segurança em nossas escolas e também nos estabelecimentos públicos. O que eu quero dizer assim, eu vi o Leandro vir aqui falar que as 4 comissões têm que ter problema. E eu vou dizer a vocês, eu acompanhei o Gleice desde o meu primeiro mandato, eu visitei as e-mails. Tem e-mails que não tem nem alvarás ainda. A gente tem que, sim, se preocupar. Eu sempre falo aqui, se um dia acontecer alguma coisa numa escola,
Quem é que vai ser o culpado? Alguém tem que ser responsável. Então a gente sim tem que batalhar e a gente tem que correr atrás. Não é porque é oposição, situação, acho que todos têm que correr atrás. Eu sempre digo, a gente está aqui para trabalhar, nós somos eleitos para trabalhar pela nossa comunidade, pelo nosso povo. Demonstrar aqui as nossas condolências à comunidade de Blumenau por essa perda. E o que me chamou a atenção hoje, quando vi as fotos, vereador Gleison, é que o indivíduo, logo após ser preso, estava com fone de ouvido, vereador Alberi. Então quer dizer que ele estava ouvindo alguma coisa para não ouvir os gritos de desespero e de horror daquelas crianças que ali estavam. E eu vou além, não falando que sou dono da verdade com relação à segurança pública, não. Mas nós vamos colocar a porta giratória, Gil, nós temos que pensar nos muros, porque ele pulou o muro. Ele pulou o muro. E foi lá e fez aquilo que fez com as crianças. Então, um monstro, para mim, um monstro que fez aquilo de caso pensado e que o fim deveria ter sido outro. Com todo respeito à figura do ser humano, mas o fim deveria ser outro. Tirou a vida de 4 crianças, feriu mais uma e depois se entregou para a polícia. Covarde. Covarde o que ele fez. Um ato covarde o que ele fez. Tinha mais armas além da machadinha. Então ele foi preparado para fazer aquilo. De caso pensado. Covarde. Deveria ter enfrentado uma pessoa que tivesse armada como ele estava, e não as crianças que estavam lá se divertindo, estavam na escola. E aí, como falaram aqui os que me antecederam, as pessoas da escola que estavam ali, professores, funcionários, jamais pensavam que eu não sei como mensurar, dar nome a esse ser. Né? Eu não tenho como mensurar isso. Então, as nossas condolências às famílias, principalmente, Tiaquinho, que foi aquilo que você falou. Não se sabe como é que vai ser o tratamento seguindo a isso. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.